é um público grande, a gente não pode também inibir aquela criança que, mas eu não gosto do futsal, o que eu vou fazer? Mas eu gosto de jogar um tênis, eu gosto de repente, ir para uma parte de lutas, né? Então a gente tem que oferecer essas opções, porque a gente julga que a atividade física ela é fundamental para uma evolução até do ser humano, né? Um crescimento, seja social, que eu acho que é o que nós vamos falar hoje, né? Exatamente. Quanto um crescimento também de saber lidar com o próximo também, saber trabalhar em equipe, saber respeitar. As diferenças, né? Exatamente, as diferenças tanto econômicas quanto limitações físicas do teu companheiro ou do teu adversário também. Isso daí tudo a gente tem que trabalhar com eles. E sobre o projeto Crescimento, então, Cadu, fala um pouquinho para os nossos ouvintes como funciona o projeto Crescimento, esse projeto social da associação. O projeto Crescimento a gente já atingiu a maioridade, né? A gente já está indo para 21 anos de projeto, né? Ele foi criado em 95. A gente até no passado a gente fez um evento muito grande celebrando os 20 anos de projeto. E por ele já passou. A gente não tem dados precisos, porque na década de 90 era pouca coisa arquivada, tá? Mas a gente estima aí que já passou cerca de 3.000 a 4.000 crianças e adolescentes pelo projeto. E isso é um número bem significativo, porque teve anos que gerava cerca de 100 crianças, e aí tu vai somando, é bastante. Hoje a gente trabalha com cerca de 250 crianças e adolescentes, então ele é um projeto muito amplo que a gente iniciou com o futsal e o vôlei, e aí conforme a gente vai estabilizando as modalidades, vai sentindo a necessidade de ter uma evolução, a gente foi abrindo espaço para natação. Ano passado a gente tentou ingressar com a modalidade do tênis, né? Há 2 anos atrás a gente incorporou a academia do Jean Quemelo, né? Que ele tem uma academia, um projeto social muito bom com o Taekwondo. Então incorporamos esse projeto junto ao projeto Crescimento. Então é um projeto que ele acolhe diversas crianças com diversos interesses também, seja crianças que têm interesse em competir, assim como crianças que têm interesse simplesmente na prática de atividade física, né? Seja por gosto da modalidade ou porque eu gosto de estar ali com os amigos, né? Então a gente não faz descrição de tu pode, tu não pode, a gente quem tem interesse pode ir conversar com nós, tá? Porque o que a gente pede deles é comprometimento e notas boas. Isso a gente cobra bastante, porque essa parte tu tem que saber jogar com eles, né? Porque, primeiro de tudo, independente que a gente tem a parte competitiva do futsal, né, Cíntia? Tu bem sabe como isso, né? Porque Sim. Em casa tu já vive isso, né? E na parte competitiva a gente sabe que eu vou limitar aquele guri que é um baita jogador, de ir para jogo, eu posso estar prejudicando a própria equipe. Mas já aconteceu em outros anos, pelo menos, né? Graças a Deus a gente não está precisando fazer por enquanto, mas se precisar fazer, nós vamos fazer de novo. Né? De a gente ter que deixar algum menino de fora, porque ele veio apresentar um boletim que era mais vermelho do que azul. Né? Então a gente não pode permitir esse tipo de coisa, porque muitas vezes eles valorizam, não, o futsal eu não falto. Mas a escola ele falta, não faz o dever de casa, não estuda para uma prova, não presta atenção, incomoda. E isso tudo eu acho que a gente, enquanto formadores também, de caráter, de pessoas, a gente tem que levar muito em consideração para tentar, porque às vezes eles enxergam aquilo ali, aquilo ali eu gosto, aquilo ali eu não posso perder. Então tu tem que privar eles para eles perceberem que eles têm que se dar bem na escola também. Vou dar um exemplo. Ano passado a gente procura conversar bastante com as diretoras, né? Com as diretoras, algumas professoras também, algumas delas até são mãe de alunos nossos, então Sim. Elas têm um caminho mais fácil para chegar em nós, né? E aí a Diri da Antônio Pessini ligou para nós, até acho que não era a Diri, mas era uma das professoras lá, né? Ligou para nós e disse: Cadu, tô com um problema com 2 alunos, eles não vêm para a escola. Isso era junho para julho, né? Eles estão quase rodados por falta. Eu disse: mas o que está acontecendo? Eles não vão. Já conversamos com o pai, já conversamos com a mãe, e eles não vão. E aí eu disse: bom, eu vou tentar conversar com eles, né? Foi para o aquecimento, parei os 2 ali e falei bastante, expliquei certas coisas, mas com tom até um pouco de ríspido com eles, para eles entenderem que a coisa é séria que eu estava falando. E
E ainda bem, né, que deu daí eu ainda ameacei eles, e se vai chegar sexta-feira, no final da semana, eu vou ligar para a diretora de vocês. Se vocês faltaram um dia de aula, não vão mais treinar aqui com nós, até eu regularizar e vir com nota boa. E aí eles pegaram e baixaram a cabeça, foram lá, trabalharam, treinaram. Deu uma semana e meia, a mesma prof ligou para mim, Cadu, olha, só queria até te comunicar porque essa semana aí deu temporal, deu frio, deu tudo e eles não faltaram aula, sabe? Então, esse tipo de coisa eu acho que para nós vale, e até acredito que pro João também, vale mais que um título. Né? Porque é compensador. É compensador, né? Por mais que eles possam ter outros problemas, por mais que daqui a pouco a criança que a gente está tratando não tenha uma estabilidade emocional para lidar com certas situações que acontecem na vida dela, pelo menos a nossa parte a gente conseguiu até o momento fazer bem feito. Porque não adianta. Essas crianças são o futuro, né? Isso são as crianças que vão ter educação no dia a dia do município, da nossa sociedade. São aquelas crianças que vão levar o município para frente, porque tudo passa, né? E nós vamos passar também, né? Então a gente tem que deixar a mensagem que a gente precisa é justamente essa. Eu acho que dessa forma vocês conseguem ir muito além do esporte, né? Vocês conseguem informar cidadãos, né? Porque eles vão ter essa noção de sociedade, de conjunto e não só do esporte, né, Cadu? O esporte ele é formador de caráter, né? Ele forma diversos conceitos para as pessoas que muita gente que não é ligada a isso não percebe ou não imagina, né? Ou não imagina porque justamente isso, imagina uma criança dessas que estava perdendo a linha na escola, ela roda de ano em agosto, né? Já está rodada. Ela vai ter mais 3 a 4 meses que ela não precisa ir para a escola porque ela já repetiu de ano, né? Então é uma criança que vai ficar ociosa na rua, é uma criança que vai ficar, além dessa ociosidade, não vai ter função nenhuma. Então é uma criança que tem tudo para começar a atrapalhar, né? Começar a ir para um caminho ruim, né? E o esporte ele traz isso, ele traz essa disciplina, ele traz esse comprometimento, ele traz aquele querer mais que toda pessoa tem que ter, né? Porque eu quero melhorar, eu quero fazer o gol, eu quero estar jogando mais do que eu estou jogando agora, né? Então isso tudo é necessário. Não só tanto para a parte esportiva, mas a parte esportiva ela é um pequeno exemplo de como tu tem que andar na vida, né? Tu tem que ser um cara comprometido, tu tem que ser um cara que está sempre buscando algo a mais, mas também tu tem que ser um cara que respeita as normas e as disciplinas impostas pelo projeto, no nosso caso, né? Então acho que o esporte ele é isso, ele é um formador de caráter, né? E, Cadu, sobre a volta do futsal adulto na associação, né? Também acaba sendo um exemplo para os pequenos que estão fazendo modalidades esportivas, né? Exatamente, a gente está tentando trabalhar muito isso, porque e aí até te pego como exemplo, né, Cíntia, porque tu acompanhou a última equipe adulta que nós tivemos em 2009, se não me recordo, em que os atletas eles tinham uma certa ajuda financeira, né? Nós tinha cerca de 15 atletas, provavelmente 8 ou 9 eram de fora da cidade, né? E hoje nós estamos com 100% dos atletas. Eu vou dar segunda-feira, por exemplo. Nós chegamos, era de sábado para domingo, nós chegamos de Rio Pardo, era 4h30 da manhã, né? De madrugadão, né? O William acho que deve ter chegado esse horário, logo depois, né? Ainda bem que o Cadu falou o horário, né? Porque daí se o William não tivesse chegado, ia ter alguma coisa errada, agora, né? Tomara que ele tenha ido para casa. Mas enfim, nós chegamos 4h30 da manhã, eu provavelmente, assim como eu, acho que num domingo a galera tava meio entregue ainda, né? Para descansar. E na segunda-feira de noite, uma noite gelada, pós-derrota ainda, que ainda tinha mais 2 treinos para chegar nesse jogo de hoje à noite, né? Eu tava com 19 atletas lá, né? E sendo que um avisou que não vinha e eu tive 1 ou 2 faltas só. 19 atletas, né? Isso para mim eu acho que é um respaldo do que a gente vem falando, de comprometimento, do querer mais. E eles estavam, a gente reuniu no vestiário e eles estavam inconformados com nós ter perdido alguns jogos, porque a gente está sentindo que dá para ganhar.
E aí tu fala em norte para gurizada, é exatamente isso. 100% do nosso grupo, ele é formado dentro da associação. Alguns até tiveram, claro, é evidente, outras passagens na sua formação esportiva, né? Mas são todos de São Marcos. Isso é importante, isso é muito importante. E aí nós já tem gente sendo sondado para jogar em outros lugares, porque eles estão participando de uma competição de altíssimo nível, né? E então, para a gurizada, isso é muito bom. E a gente tenta sempre linkar nas escolinhas, nas categorias de base, venham assistir jogo. Porque uma coisa é o professor todo dia tá lá falando, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. E eles começam a chegar num momento, mas se eu fizer dessa maneira é melhor, Cadu. Claro que sim, né? Claro que eles têm essa liberdade também de escolher o que eles pretendem fazer num determinado momento do jogo. Mas no momento que tu enxerga uma equipe adulta, que eles chamam até de profissional, né? Sim. Enxerga os atletas profissionais trabalhando ali, fazendo as jogadas, os dribles, um sistema de marcação, a percepção de jogo deles, de competição, começa a ser diferente. Então isso é muito importante. Como a gente diz, nós não estamos jogando dinheiro fora, até porque nós nem temos dinheiro para jogar fora, né? A gente está ali matando o cachorro a grito ali. Nós estamos todo dia, toda semana, a gente está lutando, batalhando, né? Mas é um investimento que se faz com isso, sabe? O esporte, ele nunca foi rasgação de dinheiro, ele sempre foi investimento para a vida, investimento para a sociedade. E aí nós vamos tratar hoje de noite, por exemplo, até como entretenimento para a sociedade, né? Quem gosta de acompanhar um jogo, vamos lá, vamos assistir, porque isso é entretenimento, não adianta. É a mesma coisa quando tem o campeonato municipal, muitas famílias não sabem nem quem vai jogar, mas tem jogo no campo, né? Vamos ali assistir, vai lá, pega a cadeirinha, um chimarrão, um amendoinzinho e vai assistir o jogo, porque gosta de ver jogo, né? Então assistir um campeonato estadual da maneira que é organizada, ele proporciona um entretenimento bem interessante também para um sábado à noite, né? Ainda mais uma noite gelada, né? E para as crianças é a questão do exemplo, né? Porque enquanto se fala é uma coisa, mas quando elas estão vendo isso, e isso da união que tu falaste também, as crianças percebem isso, percebem os atletas unidos, percebem, né? Quando faz a comemoração, todo mundo junto, e eles nota-se, né? Quando se vai assistir o jogo, assim, da vontade que eles têm de entrar junto com os atletas, eles ficam lá discutindo quem que vai entrar com quem, assim, os pequenininhos. Então é legal ver isso, é legal ver que eles estão participando, estão conseguindo viver um campeonato estadual, né? Vendo os atletas jogarem o campeonato estadual, tendo essa oportunidade. Então, Cadu, eu acredito que você quer colocar mais alguma coisa? Falando disso que tu tá exemplificando, né? Sim. Até o João comentou aqui, né? É uma luz no fim do túnel para eles, realmente, porque o adulto, ele é o final do túnel. Ele tem toda a formação esportiva na base e vai chegar lá e aquilo ali é onde eles vão realmente até poder ganhar dinheiro com isso. Sim. Né? Então, vou pegar esse exemplo que tu falou, essa parte da exemplificação, né? No último jogo que a gente teve em casa, nós temos uma mescla de jogadores experientes e jogadores mais novos, né? Sim. E aí eu tive, um dos gols que nós fizemos, acho que tu acompanhou, os guris fizeram uma comemoração ali que o Real Madrid faz de seguido, né? O Cristiano Ronaldo, o Marcelo e tal, dão um tapinha e fazem uns gritos, né? E aí os guris fizeram 2 vezes em 2 gols, né? E aí deu no jogo seguinte da base, os atletas de uma das categorias fizeram a mesma comemoração, né? Então, não é por acaso, sabe? Sim. Então eles vão olhando, vão vislumbrando, eles vão aprendendo, sabe? Isso que a gente precisa, sabe? E eles estão tendo essa oportunidade, né, Cadu, de ver em casa, assim, eles jogando um campeonato estadual. Então isso é importante também, eles não precisam nem sair aqui da cidade para poder ver isso, né? Exatamente. E para hoje de noite, então, tu quer deixar o convite? Bom, a gente fica para todos os ouvintes, né, que estão aqui nos ouvindo essa manhã de sol bonito, né? Ainda bem. Hoje à noite, então, nós temos um jogo que para nós ele se torna muito importante, né, contra a equipe de Cerro Branco, a CBF de Cerro Branco. Ele vai ser às 20 horas ali no ginásio do clube, da Associação dos Motoristas. Para nós é um jogo importante, Cíntia, porque infelizmente nós não estamos numa situação muito boa na tabela, né, e vamos pegar uma equipe qualificada, né.
acredito que a gente vai realmente fazer um grande jogo, independente do resultado, a gente vai buscar sempre a vitória até o final, porque a gente está precisando e eu acho que a nossa garotada está merecendo isso também, pelo comprometimento, pelo trabalho, pela indignação dos resultados negativos, né? E então acho que se a comunidade apoiar, assim como a gente precisa apoiar sim o esporte local, porque senão a gente não consegue sair dos nossos horizontes aqui, a gente não consegue sair da nossa aldeia, né? Se a gente não tem esse apoio da sociedade, vamos lá, vamos torcer, vamos dar um apoio, tá? Toda pessoa, qualquer suspiro a mais lá para nós vai ser importante, porque a gente precisa desse apoio para a galera desempenhar um bom nível de futsal, que pode ter certeza que todo mundo vai deixar a última gota de suor lá dentro de quadra para a gente buscar a vitória e deixar os 3 pontos em São Marcos. Então fica o convite a todos os nossos ouvintes hoje, então, para prestigiarem o time adulto da Associação dos Motoristas a partir das 20 horas no ginásio lá da associação. Obrigada, Cadu, obrigado pelas colocações. Acho que o projeto Crescimento é um projeto muito importante para a cidade, senão não teria todo esse tempo de existência. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Cíntia, e obrigado pelo convite de a gente vir trocar uma ideia, de a gente vir conversar um pouquinho. Isso é sempre muito válido para o nosso esporte, né? O esporte, tanto esporte municipal, né, que a gente chama, para a gente poder ter esse crescimento, poder trocar informações também, divulgar também essas modalidades esportivas, para a gente poder trabalhar em equipe, né? Porque a nossa cidade é uma cidade carente de líderes em diversas situações, né? Seja social, seja político, seja esportivo, né? Então, se a gente trabalhar cada um com fechado dentro do seu mundinho, a gente não consegue crescer. Então é importante a gente vir aqui trocar informações, vir conversar com o mesmo intuito de crescimento, para a gente poder sempre buscar essa evolução. Obrigado pelo convite. Voltamos com o nosso programa paroquial das suas manhãs de sábado, o Café com Você. Agora são 8 horas e 32 minutos e a temperatura é em torno dos 19 graus. Vamos conversar um pouquinho agora com o Bujão, então, que é técnico do time de futsal feminino Milênio. Bujão, conta pra nós, então, há quanto tempo você vem fazendo esse trabalho como técnico do futsal feminino? Começou em 2010, quando a Prefeitura Municipal fez o primeiro campeonato municipal feminino em São Marcos. A gente jogava a Copa RBS com o time adulto e tinha as meninas que ali no Grêmio treinavam ali no Grêmio, faziam uma peladinha, uma brincadeira, e aí elas souberam desse campeonato e me convidaram para ser o técnico do time delas. Aí a gente montou a equipe, questão assim de 3, 4 semanas ali, e foi pro campeonato. Conseguimos o vice-campeonato naquele ano. Já de início. Já de início. Ali, isso foi em 2010. Aí, em 2011, não teve mais campeonato na cidade, mas a gente manteve a equipe, as meninas correndo, jogando, fazendo alguns amistosos. E em 2012, daí nós já jogamos a nossa primeira Copa IPAM. Conseguimos classificação para a segunda fase. 2013, ficamos fora de ficar entre as 4 equipes finalistas do campeonato por causa de 2 gols. 2014 não teve, daí a gente jogou a Copinha Tô Sem Jogo, que é onde a gente teve a Adri como a atleta da seleção que foi escolhida da Copinha, e 2015, ano passado, que a gente foi vice-campeã da Copa IPAM, que é a Copa Caxias. Você já tem um histórico muito interessante, né, Bujão, pela participação nos campeonatos, tem um número grande de vitórias, né? Sim. A equipe, assim, ela vem num crescimento, sabe? A gente tem uma meta para 2017 e 2018, nós temos aonde a gente quer chegar. Sim. Mas para isso a gente está trabalhando muito, tem a formação da equipe, tem a formatação da equipe tática, tecnicamente, fisicamente. As meninas, a gente vem num crescimento muito bom de 2010 para cá. Hoje, para te ter uma ideia, nós temos 12 atletas. Tá? Estamos contratando mais 4 para jogar essa Copa Caxias, com a intenção de, o ano passado a gente foi vice-campeão, pelo menos ir para a final de novo esse ano.
Interessante, é muito bom trabalhar com metas assim, né? Sim. Porque tendo um norte é melhor, né? Para as meninas também saberem onde tem que chegar. Eu assim, Cíntia, eu passei desde dos meus 14 anos, que eu fui treinar na enxuta, sabe? E eu aprendi muita coisa com esse pessoal. O futebol não é só de chegar e sair dando o bico na bola, sabe? Envolve muita coisa. A parte tática, a parte técnica, a parte física, que nem eu comentei antes. E tem toda a organização por fora. Tu tem que montar a equipe. Para te ter uma ideia, hoje a Millennium Futsal Feminino, hoje a gente tem CNPJ, a gente é uma associação organizada, a gente tem estatuto com diretoria, tudo organizadinho. Somos filiados à Federação Gaúcha, à Confederação Brasileira, à Liga Caxiense de Futsal, sabe? É uma equipe assim muito bem estruturada. Como eu te disse, a gente tem a nossa meta para 2017 e 2018. E Bujão, quais as experiências assim mais interessantes que você vivenciou com o futsal feminino? Com o futsal feminino foi assim, o prazer de tu ver as gurias dando um passe certinho, fazendo um gol, a comemoração, assim, mas eu acho que assim o jogo da seleção brasileira. Da seleção brasileira. Foi marcante. Esse foi. Esse foi porque bem na época assim, do jogo, assim, como eu joguei com o Mauro Caxias no tempo da enxuta, depois no Galera de Nova Prata, um dia a seleção brasileira feminina de surdas estava em Caxias disputando o Sul-Americano. Sim. Né? Aí ele me falou assim, a possibilidade, Bujão, da gente marcar um amistoso? Mas nós jogar com a seleção, Mauro, vai ser um passeio para vocês? Não, elas precisam jogar, tá, tudo bem, vamos jogar. Porque assim, eu sempre aprendi uma coisa assim, quanto melhor for o teu adversário, tu pode perder, mas tu sempre vai aprender alguma coisa. E sempre vai dar o teu melhor também, sim, né? Porque assim, tu sempre vai te esforçar mais, tu não quer perder de goleada, tu quer mostrar para essa pessoa que é melhor que tu também sabe jogar, tu também pode e tem condição de fazer um bom trabalho. Aí eu a gente fechou uma parceria com a escola Ana Antônio Pessini, a gente começou a treinar a parte física, 2 meses, e nós fomos pro jogo com a seleção, nós empatamos 2-2. Olha só, para as meninas também deve ter sido especial. Sim, sim. O jogo foi muito bom, sabe? O jogo foi excelente, sabe? Eu aprendi muito com o treinador delas. Porque a gente, eu que sou ouvinte, as minhas meninas que são ouvintes, é fácil de tu dar uma instrução. E ele não. Elas são surdas, então elas se comunicavam por sinais. Eu aprendi muito. Eu estou aprendendo Libras, a linguagem dos surdos, sabe? Isso é muito interessante. E aí o jogo começou, nós saímos perdendo de 1-0, mas a equipe colocou a bolinha no chão, a gente foi atrás. Aí nós temos uma jogadinha de escanteio, a Camila, que é a nossa goleira, empatou 1-1. Viramos o jogo 2-1 no segundo tempo. E aí sim, aí começou a prevalecer a qualidade da seleção. Sim. Elas empataram o jogo e não ganharam porque nós estávamos num dia de extrema sorte, sabe? Quando terminou o jogo, as meninas se abraçaram no centro e choraram. Que maravilha, né? É a recompensa que a gente espera, né? Sabe, assim, isso para mim foi muito gratificante, sabe? Foi o que deu, assim, ânimo para nós mesmos. A gente viu que a gente tinha potencial para ir mais longe. Aí foi onde começamos, daí em 2015 se preparamos, daí treinando fisicamente. Elas sentiram que a parte física era muito importante. E aí a gente culminou com o trabalho do ano passado, que a gente foi vice da Copa Caxias, jogando com equipes que tinham meninas federadas. E a gente é um time criado aqui na cidade, com meninas daqui que evoluíram, aprenderam a dominar, passar, chutar, movimentar, aqui na cidade mesmo. E, Bujão, a gente sabe assim de toda essa importância que o esporte tem na formação de caráter, tudo isso que já vínhamos falando com o Cadu também, né? Mas a gente sabe também que tem muitos desafios, né? Que o esporte, para as meninas conseguirem e treinar, elas passam por muitos desafios, algumas trabalham, tem toda essa questão, né? E assim, a partir disso, né, Bujão, o que te motiva a continuar, sabe, a fazer esse trabalho? São as meninas, são a vontade, é de não abandonar elas? Assim, eu tenho futsal no meu sangue desde os meus 14 anos. Né? Então já tenho 50, já são 36 anos que eu estou ligado com futsal, sabe? Eu tive o prazer de ter sido profissional uma época, parei por causa do meu joelho, que não tinha mais condição de jogar. Hoje eu jogo
campeonatos também fora de São Marcos, mas daí já como veterano, como master. Mas assim, sabe, o meu motivo é tu ver como é que eu vou te dizer assim, sabe, a dedicação, a entrega delas, sabe. A gente tem a nossa equipe, ela é extremamente limitada em número de pessoas, como eu te disse, né? Mas assim, a gente tem treino físico, todas estão ali. A gente tem treino, tem jogo, todas estão ali. Se alguma não vem, avisa, fala, vou chegar atrasada, hoje não vou poder ir, porque a gente tem mães, tem mulheres que são casadas, tem meninas, né? E quando tu falou ali a história do caráter, assim, uma coisa que eu sempre cobro das meninas, sabe, é seriedade, é dedicação ao trabalho e o respeito, sabe? Porque assim, nos últimos, desde 2012 para cá, todos os campeonatos que a gente participou, a gente está trazendo disciplina. Para te ter uma ideia, no campeonato do ano passado, nós perdemos a final 6-1 para a equipe do Fúria, tá? As meninas não fizeram uma falta. E poderiam ter feito, mas não fizeram. E o ano passado no campeonato nós fizemos 2 faltas só, não levamos nenhum cartão amarelo, sabe? Isso é uma coisa, sabe, que me motiva, sabe? Porque elas abraçaram a ideia da formatação que a gente tem da nossa equipe. Conseguiu passar isso para elas, né? Até porque assim, na época que eu joguei, eu sempre fui um jogador disciplinado, sabe? Eu dificilmente levava um cartão, né? Então assim, sabe, porque assim, a gente tem uma equipe de futsal feminino e tu lidar com as meninas é diferente de tu lidar com os homens, sabe? Às vezes eu perco minha paciência também, muitas vezes elas me tiram do sério também, sabe? Mas logo ali na frente a gente já tá todo mundo no mesmo barco, elas já têm a filosofia que eu passei para elas enraizada nelas. E isso é muito bom quando se consegue isso, né, Bujão? O nosso grupo, sabe, é um grupo assim, fechado, mas é um grupo que, assim, as meninas que estão ali, elas correm uma pelas outras, sabe? Elas não, as meninas estão ali, assim, a dedicação delas é grande. Tu pode olhar na parte física, assim, tu vê assim, às vezes elas estão ali se puxando, correndo, ali começam a cansar ali a pouquinho, vamos que tem mais, sabe? Elas mesmas começam a se puxar. Aí tu dá aquele último 10%, sabe? Que tu puxa lá do fundo do pulmão aquele arzinho e tu segue em frente. Muito bom. E Bujão, conta um pouco para nós como é que funciona essa parte social, assim, que estávamos comentando, né, fora do ar, que então a Millennium também faz um trabalho social, assim, de doação, né, doação para a sociedade. Como é que funciona? Assim, a gente sabe da dificuldade da gente manter nossa equipe. Então, assim, a gente tem os nossos patrocinadores, que a gente consegue, nós temos uma empresa de Caxias que dá toda a parte do material esportivo para nós, tem a J Marcon que nos ajuda, Camila Dalzotto que é a nossa massoterapeuta, a gente tem a Executive, Jornal Espaço Aberto, tem a Cagiva que faz as bolas para nós, a Renata Sandi que é a nossa nutricionista estilo fitness, tem a Millennium, tem o blog Clique de Boleiro, o blog do Sandro, a própria São Marcos FM, a Rádio Diplomata, o Jornal La Atualidade. Então esses são os nossos patrocinadores. Então assim, como a gente sabe da dificuldade de conseguir o patrocínio, a gente sempre vê que tem gente atrás de nós que tem mais dificuldades que nós. Então essa foi criado na Millennium Futsal Feminino, nós temos a nossa diretoria social. Essa diretoria social, o que ela faz? Tipo assim, a gente tem os fardamentos. Como a gente ganha o fardamento do nosso patrocinador, todo o fardamento do ano retrasado a gente faz doação para os colégios. Tá? Bolas. Nós fechamos uma parceria com a Cagiva. Todo ano a Cagiva manda uma quantidade de 40 bolas para nós. E a gente faz doação para os colégios. Até o Jean está aqui na minha frente, aqui segunda-feira de noite a gente foi no Maranhão e a gente fez a doação pro colégio também ali, 2 bolas pro Maranhão. E assim, tem uma coisa que a gente não gosta muito de falar, mas já perguntou ali, me forçou a responder, né, Cíntia? Então o que a gente faz assim? A gente sempre procura ajudar com cestas básicas, tá? Ano passado foram distribuídas 82 ou 84, não te dou certo número, que isso aqui é mais com a nossa diretora social. E esse ano, esses dias eu tive na São Marcos FM aqui falando com o Jean, e o Jean me falou da dificuldade do Maranhão em conseguir a comida. Aí como a gente tinha feito uma rifa para o nosso time, para arrumar fundos, né,
Porque a gente, tipo assim, a prefeitura, ela ajuda nós com a quadra do Pavilhão da Mexa, mas não ajuda a gente com nenhum apoio financeiro. Então a gente tem que correr atrás do dinheiro, porque sem tu ter dinheiro, tu não consegue fazer nada. Sim, para viajar, inscrições, tem outros custos, exatamente, né? É alimentação, é remédios, é sempre alguma coisa, tu vai ter um custinho ali que tu precisa do dinheiro. Aí, como o Jean me falou dessa dificuldade do Maranhão, eu falei com as meninas e nós pegamos uma parte da rifa, transformamos isso em merenda e entregamos para o Colégio do Maranhão, né? E essa foto saiu porque foi a Valquíria, que é a diretora do Maranhão, que colocou no Face. Mas é uma coisa que a gente não gosta muito, sabe, de divulgar um trabalho nosso, sabe, que a gente faz. Porque, que nem eu te disse, a gente sabe, assim, é difícil pra gente, mas atrás de nós tem gente com muito mais dificuldade que nós. Mas é importante, assim, comentarmos sobre isso, Bujão, porque nesse sentido dessa doação, de tudo isso, a gente vê que o esporte não é só aquele momento do jogo, ele vai além, ele forma pessoas, ele forma grupos que unidos conseguem esse tipo de coisa, né? Essas doações, tudo isso. E é importante também porque vai inserindo na cabeça das meninas que tem mais gente vindo, né? Então que uma hora que elas não puderem mais, vai ser aquela menina que pegou o uniforme lá na escola que vai poder talvez substituir ela mais adiante. Sim. Então é todo um ciclo que se faz. É importante falar disso porque na verdade as pessoas pensam às vezes que o esporte é só aquele momento do jogo. E tem tanta coisa por trás, né, da atividade física, do esporte, que também temos que falar sobre isso, né? O futebol em si, sabe, assim, é uma maneira de tu te integrar com a sociedade, assim, de uma maneira muito boa, sabe, que ele te ensina disciplina e respeito, que eu acho que é o principal do futebol, sabe? Porque assim, se tu tiver disciplina, tu vai jogar bem. Se tu tiver respeito com o adversário, tu vai criar amigos, sabe? E assim, uma coisa boa que eu vejo na nossa equipe, assim, eu tenho muitas equipes aqui da região que nos copiam a nossa organização, porque a gente chega todo mundo de abriguinho igual, mochilinha igual, nosso fardamento é desde o tênis, é tudo personalizado, igualzinho, sabe? A gente chega, todas as equipes a gente chega, conversa, cumprimenta, dificilmente a gente tem uma falta num jogo nosso. Sabe? E isso vem do quê? Vem do que nem eu te disse, da filosofia que eu passei para as meninas e as meninas assimilaram e tentam colocar em prática. Muito bem. Bujão, mais alguma colocação que tu queria fazer? Tem algum jogo previsto? Quer mandar um abraço para as tuas atletas? Sim, eu vou falar o nome das atletas. Com lógico, certeza. Né? Que ali, né? Que a gente tem a Adri, a Amanda, a Aline, a Camila, a Carol, a Dani, a Daiane, a Luana, a Lid, a Marcela, a Stephanie, a Simone, a Tainara e a Tati. Hoje, para te ter uma ideia, voltando ao assunto da Milênio Futsal Feminino, da nossa organização, hoje nós temos treinador, preparador físico, treinador de goleiros, massagista, massoterapeuta, nutricionista e estamos fechando essa semana que vem no máximo com um médico e um fisioterapeuta para fazer parte do nosso grupo. Quanta gente que envolve, né? Sim, para te ver assim, porque muita gente acha que nós aqui da Milênio, a gente pega uma bolinha, vai ali na quadra e vai lá dar um bico na bola, né? Mas a gente convidaria e gostaria que o pessoal viesse a assistir os nossos jogos no Grêmio Americano e viesse a assistir no Pavilhão da Mexa no domingo de manhã os nossos treinos também. Claro, fica o convite a todos os nossos ouvintes. Outra coisa que antes, quando eu falei da seleção brasileira, no final do ano passado, essa mesma seleção que jogou com nós aqui, que empatou 2-2, eles foram campeãs do Sul-Americano. E o ano passado, em novembro, eles foram vice-campeãs mundial. A Stephanie, que veio jogar com nós aqui em São Marcos, foi eleita a melhor jogadora de futsal surda do mundo. E a nossa camiseta de passeio, com os logos de todos os nossos patrocinadores, era a camisa oficial de passeio da seleção brasileira, na Tailândia. Nossa, né? Para ver, né, quanto foi longe. Assim, hoje a Millennium Futsal Feminino, ela é uma equipe conhecida no Rio Grande do Sul e no Brasil. Nós tivemos o ano passado o convite do governo do estado do Rio Grande do Sul para representar o Rio Grande do Sul no sul brasileiro, né?
E a gente se classificou, só não foi para a final porque faltou dinheiro para custear viagens e despesas. E como a gente não conseguiu fechar o valor, a gente não pôde ir disputar. E agora, para esse ano de 2016 aqui, nós temos agora, nessa primeira metade do ano, a Copa Caxias, que a gente vai em busca de uma ótima classificação, ir para a final de novo. A gente tem um grupo bom, um grupo pegador, meninas que se dedicam. E para a segunda metade do ano, nós temos o Sul Brasileiro de novo, mais um amistoso com a seleção brasileira. Jogos que vão acontecer aqui nessa primeira etapa, Bujão, alguma coisa aqui ou só em Caxias? A Copa Caxias é só Caxias por causa do Fiasport. Mas o Sul Brasileiro nós estamos tentando negociar com a empresa que organiza para trazer uma rodada para São Marcos. Interessante, que daí Sim. Acredito que a participação, né, pode ser maior da população aqui de São Marcos, mas nada impede também de nesse primeiro trimestre das pessoas acompanharem em Caxias, né, Bujão? Mas tem muitas pessoas que vão de São Marcos assistir nossos jogos em Caxias. É bom esse apoio, né? É muito bom esse apoio. Bujão, então, te agradeço pela participação. Deixa um abraço para as meninas também. Bons jogos daqui para frente. E ficamos sempre abertos para quando vocês quiserem vir conversar conosco. Obrigado, Cíntia. A Millennium Futsal Feminino agradece o espaço, porque nós temos uma frase assim: somente nós somos por nós. Mas nós estamos começando a mudar esse conceito, porque a gente está vendo que tem muita gente que está começando a apoiar a gente, graças ao apoio e à divulgação de vocês. Muito obrigado. Obrigada. 1179, Estação do Calçado, passo a passo, a base do sucesso. Rádio São Marcos FM, a rádio do coração. Então, a nossa agenda da semana. Hoje temos baile do Sagrado Coração de Jesus na Tapejara. Amanhã, dia 29, missa das crianças da infância missionária na Igreja Matriz, às 9 horas. As crianças podem levar brinquedos ou cadernos para serem abençoados. No dia 31, terça-feira, tem aula da Escola de Formação Cristã, a partir das 19h30, no auditório Padre Davi Piccoli, intitulada Ecologia Integral de Francisco de Roma. No dia 2, tem reunião do Conselho Paroquial, também no auditório Padre Davi Piccoli. Ressaltamos que essa reunião estava marcada para o dia 1º, porém, a data precisou ser alterada para o dia 2. O horário continua o mesmo, 19h30. No dia 3, sexta-feira, tem Missa da Saúde, Apostolado da Oração. Também pela primeira vez em São Marcos, teremos futebol americano, que é a semifinal do Campeonato Gaúcho 2016. Juventude versus Restinga. Vai ser no dia 5/6, domingo, às 14 horas. No Estádio Municipal Elias Soldatelli. Os ingressos custam R$20 nos pontos de venda Café e Confeitaria Imperial e Academia Alta Energia. Para encerrarmos o nosso programa hoje, que o tema foi esportes, gostaríamos de ler uma frase do Gustavo Borges, que é um ex-atleta de natação. A frase é assim: a prática esportiva também ajuda num mundo melhor, com tudo de bom que traz para nós. Saúde, autoestima, espírito de equipe, objetivos, entre outros atributos que com certeza vêm junto com o esporte. Para encerrarmos, então, agradecemos mais uma vez a participação dos nossos convidados, do Cadu e do Bujão. E agora o encerramento vai ficar por conta da bênção do Padre Tadeu, que está ao vivo conosco. Bom dia, Padre Tadeu. Bom dia, Cíntia. Bom dia, São Marcos. Bom dia também à equipe maravilhosa que está aí com vocês. Nós estamos aqui na Casa Paroquial, certamente ouvindo as belezas que vocês compartilharam, a importância. Eu queria só fazer um pequeno resumo, viu, turma? A disciplina, a importância da gente ter disciplina na vida. Quem é disciplinado sabe aonde quer chegar e o esporte nos ajuda. E os nossos colegas aí falaram muito bem sobre a disciplina. Outra coisa que eles comentaram, o
treino. Nós, padres, precisamos nos treinar para ter condições de falar em público, para ter condições de fazer muitas coisas. O treino é fundamental. Na vida, quem não se treina em todos os níveis, também não consegue uma performance melhor. Vocês também comentaram sobre a vontade. É importante a gente saber que se a gente quer conquistar alguma coisa, nós temos que botar vontade naquilo que a gente faz e dar sentido naquilo que a gente faz. E também vocês comentaram também uma coisa interessante que a gente tem que ressaltar: saber perder. Nem sempre a gente vence, mas as derrotas nos ajudam a gente fortificar a nossa luta para conquistar as coisas melhores. Então, nós aqui da paróquia, em nome dos padres, meus colegas, a gente quer desejar uma boa bênção a todas as equipes, que a gente possa aproveitar esse dom de Deus que é o esporte, e com o esporte a gente aprende muita coisa. E pedimos a Nossa Senhora de Caravaggio, em especial São Marcos, que abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana a todos.